Oi, Dolce, está tudo bem? Então, no vídeo de hoje vamos ter um bate-papo que muitas de vocês perguntaram de como é que eu descobri a gravidez. Então, esse vídeo vai ser para explicar tudinho. Peguem cadeira, água fresca. Vou tentar recapitular aqui um bocadinho algumas coisinhas. Eu sempre fui do tipo de mulher que sempre teve o período regular. Das 2 vezes que aconteceram em que o meu período ficou todo desregularizado, eu logo percebi que alguma coisa estava errada. A primeira vez aconteceu quando eu era adolescente, já não me lembro bem por que motivo, eu acho que era stress por causa da escola ou algo parecido. E a segunda vez foi mais ou menos nos 22, 23 anos e depois acabei a regularizar o período com a ajuda de medicamentos e hormônios. Mas fora isso, o meu período sempre foi muito regular, sempre foi de 24, já tive fases de 26, já tive fase de 28, e eu sei que as mulheres entendem essa linguagem, homens pesquisem mais. Então eu sempre dizia para mim mesma e para todo mundo que quando eu ficar grávida, eu vou logo saber que eu estou grávida por causa dos atrasos. Mas não foi o que aconteceu comigo. Então vamos lá à história. Story time! Tem que ter uma vinheta para isso. Tem que ter uma vinheta para tudo na minha vida. Eu não descobri logo a primeira que eu estava grávida, ou seja, o meu período atrasou-se, mas eu não dei conta. Então, eu estava numa fase de muito stress, estava a passar por uma fase muito delicada, de muito stress, de muitas mudanças, principalmente a nível pessoal, e então eu estava numa fase assim de stress total. E às vezes nós ignoramos esses sinais, mas o nosso corpo fala o tempo todo conosco. E para quem não sabe, eu já quis ter filhos há mais tempo. Eu acho que a minha meta de ter filhos era aos 32. Eu quis ter o meu primeiro filho aos 32, ou seja, engravidar entre 30 e 31 e aos 32 já ser mãe. Essa era a minha meta. Muito em conta por causa do meu percurso profissional, então eu via os 30 como a casa ideal para começar a ter filho. Confesso que eu nunca me via ter filhos antes, aos 20 e tal. Eu pensava nisso, eu sempre gostei da ideia, sempre idealizei a ideia de ser mãe. Entretanto, eu sempre me idealizei a ser mãe na casa dos 30, porque na minha ótica, nos 30 anos era a fase ideal, era a fase em que eu já tinha experiência profissional, era a experiência em que eu já tinha viajado em alguns lugares que eu tinha na minha bucket list, era a altura em que eu estaria muito mais folgada financeiramente. Então, para mim, os 30 anos fazia muito mais sentido. Embora muitas pessoas perguntavam já aos 20 e tal anos, né? Quando é que eu teria filho, quando é que teríamos filho, mas para mim era uma coisa do tipo, até os 28 e tal, não era uma coisa que era prioridade. Se acontecesse naquela altura, óbvio que eu seria mãe, e embora eu goste muito dessa ideia de se ter filhos cedo, dos filhos crescerem à medida que nós também vamos aumentando de idades, e entendo muito bem essa perspectiva, não era a minha. Eu digo que não tinha assim pressão muito direta, porque eu também tenho um caráter muito próprio, não sou de pessoa de deixar pessoas que não me conhecem intrometerem na minha vida, então não me vinham perguntar assim muito diretamente, mas volta e meia tinha pessoas que perguntavam: mas não queres ser mãe? Então quando é que tu vais ser mãe e tal? Mas eu, para mim, era nessa idade que eu tinha vos dito, nos 30, 31, 32. E nessa altura, foi na altura que nós, então, começamos a tentar e tal, e era muito frustrante, né? Porque não estava a acontecer. Então, quando eu fiquei grávida, era uma altura em que eu já não tinha muita esperança de que eu estaria grávida. Porque passaram-se tantos anos, passou-se muita coisa mudou na minha vida durante esses anos todos. E o processo de gerar um filho não é assim tão simples como às vezes nós pensamos. E acho que nós precisamos de falar um bocadinho mais, mas principalmente precisamos de parar de cobrar às mulheres ou aos homens que sejam pais, que sejam mães, porque nem tudo depende de nós, né? Às vezes está tudo bem, que foi o meu caso, estava sempre tudo bem, eu fazia consultas na África do Sul, em Portugal, fazia aqui. E os médicos eram unânimes, a opinião dos médicos era unânime, que estava tudo bem, que eu tinha um útero muito bonito e não sei o quê. Entretanto, nada acontecia. Então, é muito complicado, às vezes, nós cobrarmos... Às vezes não. É muito complicado nós estarmos a cobrar nas pessoas para serem mães, quando é um fator que não depende só de ti e do teu corpo. Tem N fatores, tem N motivos, que às vezes, assim, tu não consegues entender. E claro que às vezes só consegues perceber se tens um problema muito mais profundo, com exames mais profundos, que também são caros, que exigem tempo e por aí fora. Mas voltando a como eu descobri a gravidez. Como eu dizia, eu estava numa fase de muito stress e era uma fase em que eu já não metia fé em estar grávida. Assim, era mesmo. Está vendo aquela fase da vossa vida
em que vocês dizem, pá, olha, já tentei de tudo, já fiz tudo que é reza, já fiz tudo que é oração, já chorei horrores, já tentei de tudo, então agora o que tiver que ser será. Eu estava nessa fase em termos de maternidade. E então, quando eu fico grávida, como eu estava nessa fase de stress, eu nem sequer me apercebi. Mas aí como é que aconteceu? Tipo assim, os pequenos sintomas. Em primeiro lugar, eu nem notei sequer que o meu período estava atrasado. Conforme eu disse, eu sempre tive o período muito regular e eu sempre fui muito atenta aos sinais do meu corpo. Quando chegou a fase dessa parte da gravidez, eu, apesar de ter notado que o período não descia, na minha cabeça era, não desceu agora, mas vou descer amanhã. Ou seja, eu tinha sintomas de tensão pré-menstrual. Então eu sentia muita cólica na minha lombar. Muitas das vezes no período eu sentia um leve enjoo, que era normal para mim, não era assim nada não era um bicho de 7 cabeças, mas principalmente as cólicas que eram normais nos primeiros dias, ou seja, na época que era supostamente o período descer, eu estava com uma ligeira dor de dente, porque o meu, como é que se diz, o dente de juízo estava a crescer por cima da minha gengiva e aquilo estava a me dar dores. Também foi assim tão inesperado e eu marquei então consulta com a doutora, né, com a dentista, para ir lá ver o meu dente, porque aquilo estava a me incomodar e aquilo não era dor de dente, mas eram dores muito fortes nas gengivas e eu não conseguia mastigar em condições. Aí marquei a consulta normal com a doutora, cheguei lá e a doutora perguntou, a doutora viu-me, fez a avaliação, viu-me e ela disse-me, olha Clara, não vai ser tão simples como eu pensei, porque o teu dente está a crescer por cima da gengiva e mais do que isso, uma das partes está muito para baixo, ou seja, a minha raiz estava muito, muito para baixo. E então aquele tinha que sofrer tipo uma mini cirurgia praticamente mesmo. E ela perguntou-me nesse dia, então, tu estás grávida? E eu disse que não. E eu, como eu disse, pá, eu não tinha sintomas nenhum e na minha cabeça não estava grávida, não estava sequer à espera da gravidez, né? Muitas das vezes a pessoa ficava na expectativa e não acontecia, mas nessa fase eu nem sequer, assim, contei com gravidez ou coisa parecida. Eu disse-lhe que não. Aí ela fez o procedimento normal, usou uma anestesia que não é propícia para grávidas, uma anestesia normal, porque eu realmente não sabia que estava grávida e fez o procedimento. Uma coisa que era para 20 ou 30 minutos, demorou quase 1 hora e tal, porque aquilo estava muito, muito fundo e dava muitas dores e ela precisava realmente de tirar, né? Porque como vocês sabem, o dente do juízo não presta para nada, né? Do juízo não tem nada. E nisto eu fiquei normal e fiz a minha vida também normal. E depois, neste dia, eu lembro-me que tinha um aniversário, eu fui nesse aniversário, mas neste dia eu senti muita, muita dor de bexiga, muitas cólicas. E na minha cabeça era, e que já era a mesma altura, né, supostamente, na minha cabeça era a altura do período voltar. Fiquei um bocadinho descansada, estava à espera que o período voltasse, descesse, e não deixei em momento nenhum, mas eu senti muita cólica. A minha sorte é que eu não tomei nada, porque havia vezes em que eu tinha as dores pré-menstruais e eu, assim, tinha que tomar alguma coisa quando eu já não aguentasse tanta dor. Mas neste dia, por algum motivo que eu já não lembro, fiquei só embrulhada nas mantinhas e tal, saí do almoço, fiquei embrulhada na mantinha. Lembro que foi numa sexta-feira, fiquei assistindo Netflix o final de semana todo, nem saí sequer de casa, porque eu ainda estava sempre tanto com dor de dente e ao mesmo tempo com cólica, mas na minha cabeça eu nem sequer pensei fogo, a cólica, porque a minha cólica não demorava 3 dias para o período descer, né? Eu estou a sentir cólicas, depois de umas horitas o período desce. Então fiquei com aquela cólica na sexta, no sábado e praticamente no domingo de manhã, e só depois é que passou aquele desconforto. E na terça-feira depois eu tinha que voltar à clínica, né, à dentista, para ver. Ela viu-me, estava tudo bem. E eu continuei a fazer o tratamento aqui, né, do dente, normal, a seguir. Entretanto, eu comecei a sentir os meus seios muito doridos, ou seja, eu sempre fui o tipo de pessoa que dormia de barriga para baixo, sempre adorei. E eu quando estava dormindo de barriga para baixo, aquilo incomodava-me, mas eu nem sequer conseguia associar que era gravidez. E por mais louco que seja, por mais que vocês não acreditem, eu nem parei para pensar que o meu período, durante aqueles 3 dias em que eu fiquei com cólica, o meu período nem sequer desceu. Nisto, o incômodo, estava muito incomodada com os meus seios, como mudava de posição, normal. Aí, na semana a seguir, eu já tinha uma consulta marcada, uma consulta de rotina, porque eu estava em Portugal na altura e já estava para voltar para Angola.
acho que 12 dias ou menos do que isso. Então já tinha uma consulta de rotina e era para voltar para Angola. Então eu fui a essa consulta depois, já foi no início de outubro. Fui na consulta normal, um dia normal, assim, preparei-me, ainda me lembro muito bem da roupa que eu estava um dia super ensolarado. Lembro muito bem desse dia, né, porque está super marcado na minha memória. Então foi um dia muito, muito bonito. E eu acordei, a consulta era 11 horas, preparei-me nas calmas, tomei um pequeno almoço. Como era uma consulta de rotina, não tinha que fazer exames nenhum. E lá eu fui. Cheguei na consulta, o doutor também, claro, não estava à espera que eu estivesse grávida, óbvio. Falamos um bocadinho, trocamos algumas impressões. Aí ele disse, olha, como tu já vais, vamos ver como é que está, né? É exame de rotina. Vamos ver como é que tu estás e tal, o teu útero, Então era mesmo uma consulta normal, não tinha assim nada de extraordinário. E eu me lembro muito bem nesse dia que, antes da consulta, eu falei muito com o doutor, né? Por causa, esse meu ginecologista já me acompanha há muito tempo, né? Estávamos a falar sobre isso e eu nesse dia estava a falar sobre essa questão de eu já não pôr muita expectativa de que vou ser mãe no próximo ciclo e deixei as coisas andar. E ele estava a dizer, pá, Clara, não sei o que dizer, as coisas realmente é no seu tempo, mas tu és muito jovem, não desanimes e tal e tal. E foi assim. Aí depois ele pede-me para ir na maca normal, olha, vamos lá fazer a consulta, porque era mesmo uma consulta assim, bem normal, bem de rotina. Vamos fazer aqui, ver como é que está o útero e tal. E ele tinha-me recomendado um exame que eu nunca mais tinha feito e as mulheres conhecem, que era o Papa Nicolau. E ele disse, olha, tu não vais fazer hoje, já não me lembro por que razão. Ele disse, olha, tu não vais fazer hoje, mas deixa-me ver como é que está tudo ali, né? Para ver se está tudo bem e tal. Porque eu já não tinha feito consulta com esse meu doutor há um ano e tal. Então era mesmo só para ele ver como é que estava, né? Um ano e tal. Faz muita diferença. Deitei-me lá na maca, normal, tranquila, ele também meteu o gel e tal. E ele, quando começou a ver, começou a mudar de expressão, e eu começo a ver a expressão dele e eu deitada começo a ficar assustada, porque eu nunca tive nem miomas, nem quistos, nem coisa parecida. A expressão dele parecia que tinha uma coisa errada no meu útero, então eu comecei a ficar muito, muito assustada. E aí tinha a enfermeira ao lado e ele perguntou à enfermeira se ele estava a ver o mesmo que ele estava a ver, e a enfermeira disse que sim. E eu lembro de estar a ver no ecrã, óbvio, também a ver qualquer coisa, mas na minha cabeça era do tipo, foda-se, meu, devo ter já quistos, miomas. E eu pensei comigo, meu, devo ter isso porque, assim, longe de mim, mas longe de mim, estar a pensar que era gravidez. Aí ele a ver e não sei o quê, e depois ele diz, olha, fica calma, deu as duas mãos porque eu estava deitada, pediu-me para levantar com calma, e ele diz, olha, fica calma, está tudo bem contigo, mas tu estás grávida. E eu fiquei tipo, what? Grávida? Assim, quando? O que está acontecendo aqui? Quem? E ele disse, sim, tu estás grávida, estou a ver aqui o teu útero e não sei o quê, e mostrou-me, né? Depois ele tirou a ecografia, mostrou-me. E eu, assim, eu sempre pensei que no dia que eu descobrisse a minha gravidez, eu estaria a gritar, estaria assim, em êxtase, ligaria para todo mundo. E eu simplesmente bloqueei. Eu fiquei tipo, isso é uma trollagem, ou então não sei. Eu nem consigo até hoje sequer explicar a sensação ou o sentimento que eu tive quando eu recebi a notícia da boca do doutor, quando ele disse, tu estás grávida. Eu fiquei muito em choque, e ele também notou isso, né? Ele, a enfermeira, notaram que eu estava muito em choque, e eu fiquei tipo, ok, eu realmente, acho que vocês conseguem ver por esse vídeo, eu realmente não sabia o que dizer, não tinha assim palavras sequer para dizer alguma coisa. E aí ele disse, olha, Clara, tu tens que fazer os exames, o H... nem sei explicar esse nome, mas pronto, o beta, tens que fazer o beta, para termos que saber quanto tempo, aqui pelo tamanho, dá para ter uma ideia, mas precisas mesmo de fazer o exame do sangue e tal, porque é mais accurate e tal, e tal, e tal, e tal. Conforme eu vos disse, eu tomei um pequeno almoço, não sei o que, eu estava normal, né? Não fiz jejum, não fiz nada. Ele disse, olha, tu estás grávida realmente, mas vamos dar aqui um teste. Quando tiveres vontade de fazer xixi, faz xixi, só para termos aqui uma ideia, mas como esse xixi tem que ser pela manhã, faz a mesma, que aquilo gera quase a hora do almoço. E vamos tirar o sangue para tu fazeres o beta então. E aí foi, fizeram o exame, né, do sangue, não sei o quê,
eu fiz o exame do xixi, também estava lá grávida, né? Estava lá os dois riscos e eu sempre incrédula. Estava muito, muito em choque. Eu não consigo explicar, porque é uma coisa que eu realmente não esperava nesse momento, naquele momento da minha vida. Lá eu fiz, depois, quando saiu o resultado, eles ligaram para mim a dizer que estava confirmado, que eu realmente estava grávida. E a enfermeira que ligou me disse, olha, depois tens que voltar, porque o médico quer falar contigo para vermos aqui algumas figurinhas. E eu pensei, fogo, alguma coisa está errada, né? E então depois o doutor perguntou, olha, tu consegues adiar a tua viagem para mais alguns dias? É porque eu preciso realmente que a tua gravidez evolua pelo menos mais uma semana, que eu preciso confirmar alguma coisa. Mas eu a fazer um monte de perguntas, super agitada, e ele disse, Clara, calma, tu tens que estar em repouso absoluto, mas preciso realmente tirar algumas dúvidas aqui, porque ele quando falou, eu lembro dele ter dito, mas eu nem sequer tinha percebido, ele já tinha dito que o meu beta estava muito alto. E nisto eu disse, ok, eu vou tentar ver se eu consigo alterar, porque as passagens estavam caríssimas naquela altura e havia de ver, e ele disse, ok, tudo bem. E nisto eu fui para casa, totalmente incrédula, e para vocês terem uma ideia, eu estava em Portugal e nessa fase eu já estava sozinha. E eu não disse a absolutamente ninguém. Assim, se vocês terem uma ideia do meu choque, eu recebi a notícia e aquilo ficou comigo e eu ainda estava a digerir. E eu lembro-me muito bem de ter estado em casa 2 ou 3 dias sem sair de casa. Eu só não fechei as cortinas porque eu adoro luz, mas eu fiquei dentro de casa e eu estava muito incrédula, eu não conseguia chorar, eu não conseguia gritar, eu estava muito, muito, muito em choque. Que eu também não conseguia perceber, eu estava a dizer, mas meu Deus, não era suposto eu estar feliz e a vibrar e nananã, e eu não conseguia, assim, não estava. Estava simplesmente muito incrédula, muito pensativa e a pensar se era mesmo verdade. E na minha cabeça era uma coisa que se calhar não é bem verdade. Depois o doutor pediu para fazer esses exames, então eu não estava na expectativa e eu não disse a ninguém. Só guardei aquilo comigo. Então depois, no dia que era para o médico confirmar lá, eu fui. Eu estava muito nervosa, eu lembro que nesse dia eu já estava mais ansiosa, já estava muito mais nervosa, porque eu não sabia bem o que ele queria ver. E aí quando eu cheguei ele disse-me, olha, eu estava desconfiado, mas o exame de sangue era importante e a minha desconfiança está certa, tu estás grávida e são gêmeos. E aquilo foi do tipo, meu Deus! E para quem não sabe, eu também sou gêmea com um rapaz, claro que eu sou mais bonita, né? Óbvio! O médico disse que eu já estava desconfiado porque o teu beta estava muito alto, está confirmado, tu estás grávida e são gêmeos. E provavelmente vão ser gêmeos idênticos, eu me lembro dele ter dito isso na altura, porque o embrião se dividiu, o ovo, não sei como é que se diz isso, mas pronto, dividiu-se em várias partes e 2 deles vingaram. Então ele disse, olha, tem muito mais probabilidade de serem gêmeos idênticos e tal. E eu fiquei do tipo, ok, isso aqui é muita informação. Se na minha cabeça era muita informação, imagina para a cabeça do pai, das crianças, da minha família. Tipo, era muita coisa que eu estava a absorver naquela altura. E como eu vos disse logo no início, eu estava a passar por muitos desafios pessoais, então eu também me recolhi muito, fiquei muito na minha, fiquei numa fase de muita meditação, numa fase de muita calmaria, numa fase de muita oração. Eu estava a tentar não deixar a ansiedade tomar conta de mim. O médico tinha me receitado mesmo repouso e faltava uma semana para voltar, então ele recomendou-me repouso. Foi na altura que ele recomendou-me o ácido fólico, beber muita água, fruta. Então estava nessa fase de já aceitar a gravidez, já encarar a coisa. E feliz, mas não era aquela euforia, né? Era aquela felicidade do tipo, fogo, it's happening, mas todo cuidado é pouco, né? Até porque gravidez gemelar é considerada uma gravidez já de risco, né? E aí, então, basicamente foi assim que eu descobri, assim, de uma forma muito inesperada. Antes de voltar, a única pessoa que eu tinha contado foi a minha comadre, e eu contei-lhe então a novidade de que eu estava grávida, e eu disse a ela, olha, eu não disse ainda nada a ninguém, ainda estou incrédula, já tinha passado uma semana e tal, e eu ainda estava muito em transe, né? É uma fase mesmo que eu não consigo nem explicar assim por palavras. Então contei a minha cunhada, que ela também não vive cá em Angola. Claro, contei ao pai das crianças, óbvio, em primeira mão. Depois contei aos meus pais e só. Bom, eu acho que é isso, acho que eu não esqueci muito, né? Acho que não esqueci muita coisa, mas foi assim que eu descobri a minha gravidez, totalmente inesperada e... meu Deus.
Deus, estou emocionada agora. Mas queria deixar esse recado para todas as mulheres que, assim como eu, queriam sempre ser mães. E nós sabemos que não é uma jornada fácil. E eu sempre tive muita fé, muita fé, que chegaria ao meu momento. Mas quando chegou, realmente chegou no tempo de Deus, não foi no meu tempo, porque todas as vezes em que eu tinha planeado, nunca aconteceu. E eu já tinha chegado ao ponto de não ter, assim, mais crença, já não acreditar mais nas coisas. E eu achava que já não era para mim maternar, ou seja, gerar no caso, né? Porque eu sempre me senti uma pessoa materna. Ai, deixa-me limpar, peraí. Pronto, voltamos. Conforme eu disse, eu sempre me senti uma pessoa pronta para ser mãe. E eu seria mãe de qualquer jeito. Seria adotando, seria fazendo um procedimento. Eu nunca meti limitações nos meus sonhos. Nunca tive esse tabu como muita gente tem. E respeito a opinião de cada um, né? Óbvio. Mas no meu caso, eu estava disposta a ir até as últimas soluções. Tudo que fosse solução, eu queria ir atrás para poder gerar os meus filhos ou o meu filho. E eu sempre pensei em ter só um filho, né? Porque o sonho era tão grande e aquilo não acontecia que eu nem pedia 2 filhos. Nunca pedi gêmeos e aconteceu mesmo de maneira muito natural. Mas o meu recado para as mães que têm tentado, para as tentantes, né? É se manterem na vossa fé. Sei que não é fácil, só quem caminha, só quem já passou por isso sabe que realmente não é uma jornada fácil. Os olhares, as cobranças, parece até as pessoas que vão estar a dar-te e vão estar a ajudar-te quando tu estiveres grávida. Mas acima de tudo é uma jornada muito boa para reforçarmos a nossa fé. Eu falo por mim e a minha jornada de tentar ser mãe foi a jornada mais preenchedora, foi a jornada que mais me aproximou de Deus, foi a jornada que mais me aproximou da espiritualidade. Eu comecei a aprender muita coisa por causa desse processo todo. Eu olho para trás, tudo que hoje sei, acredito e faço em termos de espiritualidade é exatamente porque eu precisava de me apegar a alguma coisa. Estamos aqui, gravidinha, entusiasmada, mas é isso, não tenho muito a dizer. Então digam-me nos comentários o que é que vocês acharam desse vídeo. Nos próximos vídeos eu vou explicar mais detalhes da gravidez, tem muito vídeo por aí. Se vocês ficarem ligados, eu vou partilhar tudo com vocês, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, deixem vossos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida também, aproveitem já deixar, que assim eu depois também respondo, tá bom? Beijinhos.